Olá, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Dando continuidade ao projeto de explanação evangélica da Seara Bendita, hoje nós falaremos sobre aceitação, que está no capítulo, o versículo que nós refletiremos está no capítulo 5 de João, versículo 30, onde Jesus diz que não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, falando sobre esse contexto que Jesus disse nessa frase de aceitação plena da vontade de Deus, que foi quem o enviou, e não da vontade dele próprio. Jesus, um espírito que nós já conhecemos, um espírito altamente enobrecido e já completamente alinhado com a vontade de Deus, né? A vontade dele e a vontade de Deus seria uma coisa só. Um dia nós chegaremos lá, mas ainda temos um pouco de dificuldade em entender esse alinhamento total de propósitos, de vontade, de querer. Nosso e o do Pai, foi o que Jesus nos disse. E em que contexto ele disse isso, então? No começo do capítulo 5, conta que Jesus subiu até Jerusalém e lá, chegando numa das portas, onde havia uma piscina, ele encontrou vários enfermos ali, né, que ficavam esperando que diziam, né, que aquelas águas, quando elas se agitavam, quem entrasse nas águas, então seria curado. E o enfermo, e Jesus, vendo a situação daquele moço, pergunta para ele: queres ser curado? Você quer de fato ser curado? Né? E ele reclama, ele fala: mas ninguém me coloca lá, porque quando eu vou entrar na piscina, outros entram na minha frente. E aí Jesus diz para ele: então, né, se você quer mesmo ser curado, levanta, toma o teu leito e anda. E Jesus, mais à frente, né, Jesus e o próprio João, descrevendo as palavras de Jesus, aquilo tudo que aconteceu, diz para nós das obras de Jesus, as obras do Filho, de Deus, que é esse Espírito puro, maravilhoso, que nós temos como modelo e guia para nós. E quando Jesus fala dessa total integração da vontade dele com a vontade do Pai, é para que nós nos inspiremos nisso, né? Tenhamos sim vontade de seguir Jesus nesse pensamento. Vamos refletir. Quando nós às vezes pedimos a Deus, tantas coisas nós pedimos, não é? Nós pedimos saúde, nós pedimos para nos livrar de tantos males, nós pedimos situação boa, que desejamos a felicidade, tanto nós pedimos a Deus e muitas vezes queremos mesmo até impor a nossa vontade, né? Nós já temos um script daquilo que nós gostaríamos, daquilo que seria bom para nós, nós já temos tudo aqui na nossa mente e quando já fazemos a nossa prece, costumamos, muitas vezes, já colocar para Deus: ai Deus, eu queria que acontecesse assim, eu queria que acontecesse dessa outra forma. Será que nós já pensamos que muitas vezes as coisas que acontecem conosco fogem um pouco da nossa vontade, sim? Parece um determinismo maior, algo que foge daquilo que nós gostaríamos de passar, né? Às vezes uma dificuldade, uma enfermidade. E nós poderemos pensar: será que nós de fato queremos ficar curados daquilo que nós estamos passando, da enfermidade que nós temos? Enfermidade moral, pode ser uma enfermidade física, uma situação que nós estamos vivendo. Porque Jesus deu um parâmetro, olha só, ele disse para nós: levanta, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos sim aceitar a vontade de Deus para nós. São propósitos às vezes que alheios à nossa total vontade. Às vezes acontecem coisas na vida e coisas acontecem como desafio para nós que nós não entendemos, não sabemos, porque temos mesmo um entendimento da vida muito voltado para nós mesmos e às vezes até um entendimento pequeno. É como se nós olhássemos a nossa vida por uma fechadura da porta. Nós olhamos uma situação pontual
que acontece. Não vemos o todo, né? Mas Deus, que é Pai, que entende tudo que nós devemos e estamos passando, Ele sabe que é melhor para nós. E quando nós falamos de aceitação da vontade de Deus nas nossas vidas, aceitação que significa a vontade de Deus acima da nossa e a gente entender que isso é o melhor para nós, é um momento realmente de integração, né? Total, da nossa vontade com a vontade de Deus. Porque se nós nos revoltamos ou não compreendemos e achamos porque comigo, e ficamos com aquela briga conosco mesmos, às vezes até por situações que fogem completamente ao nosso controle, né? Situações que vêm para nós da natureza, situações com a nossa família, saúde, tantos e tantos desafios que nós enfrentamos ao longo das nossas vidas e às vezes não entendemos muito bem por que passamos ou como deveríamos passar e como passar pelas situações, desafio, passar bem, né? De forma que nós vamos sofrer, possivelmente, mas que a gente sofra menos, né? Que a dor seja amenizada por essa aceitação da vontade que é alheia à nossa, mas que seria o melhor para nós. Enfim, Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele fala sobre a vontade, né? E ele compara a nossa mente como se fosse um escritório, onde tem vários departamentos. Departamento do desejo, departamento da imaginação, departamento da memória. E acima de todos os departamentos, temos o departamento da vontade, o gerente, que controla tudo da nossa mente, que é a nossa vontade. Ou seja, a vontade é um gerente muito importante das nossas vidas, né? Então, quando nós temos a vontade de fazer algo ou temos uma boa vontade, já estamos no caminho para conquistar, porque já temos essa firmeza, essa administração forte, né, da nossa mente, da nossa vida, para buscarmos aquilo que desejamos ou imaginamos que seja o melhor. Mas às vezes a nossa vontade, ela entra em conflito com a vontade do Pai. Mas puxa, será que o Pai não deseja o melhor para mim? Sim, deseja muito. Aliás, quando o Pai nos criou, simples, ignorantes, todos iguais, nos colocou em condição de sermos felizes, de buscar através do nosso direcionamento, das nossas atitudes, o caminho bom, o caminho correto, o caminho do bem. E é disso que nós estamos falando, é de alinharmos completamente a nossa vontade, que às vezes é uma vontade pequena, uma vontade ainda voltada muito egoisticamente para a gente mesmo, e não a vontade maior de Deus para nós. Então, para que nós possamos entender todo esse mecanismo que foge às vezes do nosso controle, é maravilhoso que nós possamos estudar um pouco, estudar por que passamos, ou a justiça do que passamos, através desse entendimento da vontade de Deus e com a crença profunda de que Deus faz o melhor por nós e com a certeza absoluta de que está tudo certo e que está tudo nas mãos do nosso Criador, é que nós vamos ter essa aceitação plena do que nos acontece e aí sim nós vamos passar a fazer a vontade de Deus, como se fosse a nossa. É o que Jesus nos diz. Eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, que nós possamos alinhar cada vez mais a nossa vontade com a vontade do Criador, aceitando tudo que vier para nós como o melhor para nossas vidas, para que nós nos aprimoremos e nos tornemos espíritos puros, assim como Jesus. Ainda nos falta uma boa caminhada, sim, mas estamos nesse caminho e graças a Deus.